Ele voltou, o Pacificador tá de volta e dessa vez deixando o universo do Zack Snyder pra trás, né, e indo pro DCU do James Gunn, isso da forma mais prática e inesperada possível, né, porque o primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador já foi lançado com muitos retcons, né, novos vilões e aparições surpreendentes mesmo, né, e uma revelação também, uma dica muito forte sobre o futuro do universo que ninguém tá falando, como já entrega muito do que tá por vir daqui pra frente. Então ficou curioso? Vem comigo nessa análise completa com spoilers que você vai ficar em choque. E Pacificador já começou, né? Já voltou agora com uma nova temporada, cheio de retcon para conseguir colocar o Chris Smith, né? O Christopher Smith nesse novo universo, já sem perder o mais importante também, o que é essencial, né? Que é contar também uma boa história, né? Será que o James Gunn conseguiu isso? Porque o Pacificador, quem diria, né? Que a gente teve lá, eu acho que todo mundo pensou também, assim como eu, quando anunciaram a série do Pacificador lá em 2022, que tipo, por que a gente precisa de uma série dessa, né? Mas depois foi lá o James Gunn e ele provou, tipo, totalmente o contrário, porque o que nasceu de Esquadrão Suicida com aqueles personagens todos aleatórios, a gente nunca imaginou que o Pacificador tinha um motivo para ganhar uma série mesmo, né? Mas o James Gunn conseguiu desenvolver ele a tal ponto que se tornou uma sátira e ao mesmo tempo não só isso, como também não só algo escrachado, mas um roteiro muito bom e muito focado também na dinâmica dos personagens, como o James Gunn sabe fazer melhor que ninguém, e também focado no desenvolvimento deles, né? Todo esse trauma, essa culpa que o Chris Smith carrega, tanto pelo passado de origem dele com o irmão, toda a tragédia que aconteceu com o irmão, e até a própria morte do Rick Flag, que a gente vê lá em O Esquadrão Suicida, que volta para perseguir ele, e a mesma coisa que acontece de forma mais intensa nessa temporada, que vai ser um dos grandes temas aqui, né? Além de que o próprio Christopher Smith, ele tá meio perdido, né? Mas a gente vai entender sobre tudo isso, porque nesse vídeo a gente vai comentar sobre os arcos dos personagens, as referências que estão escondidas também, a nova temática, né, dessa temporada e, claro, as dicas também bem evidentes sobre o futuro do DCU. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos, então, galera, ao Experiência Nerd, o seu portal de entretenimento. Então fala comigo, nerds, você gostou da volta do Pacificador? Será que o James Gunn conseguiu de novo se superar aqui nessa série? Ou tipo, era melhor pra você ter esquecido e descartar esses personagens? Vamos descobrir agora, deixa o like aqui embaixo e comenta suas teorias, porque essa série pode dar a jogada que faltava para a continuação do Superman nos próximos anos. Você precisa ficar até o final para entender tudo isso. Retcons de universo. E galera, é surpreendente, né, como que o James Gunn já abre a temporada fazendo o que ninguém esperava, né, porque a gente ficou todo esse tempo especulando, né, se o James Gunn ia usar o artifício, quem sabe, do multiverso, que a gente já sabe que é tema dessa temporada, para explicar como que o Pacificador tá na nova terra do DCU, até que ele falou que o Pacificador já estava na terra do DCU e que ele já pertence, né? O que não faz sentido nenhum cronologicamente, porque a gente tem várias piadas e a própria aparição da Liga da Justiça no final da primeira temporada que invalida esse Pacificador estar realmente no DCU e sim no DCEU, que ele estava antes, né? Mas o James Gunn, ele resolve da forma mais fácil possível, porque ele tinha muitas formas de resolver. Pelo multiverso, ou ele desconsiderando e refazendo a mesma cena, alterando lá na primeira temporada, realmente dando uma de George Lucas, né, e mudando a cena da temporada que já lançou, né? E ele tinha muitas outras formas também, como, por exemplo, falar que aquilo tudo era da cabeça do Pacificador e não realmente aconteceu. E até pode ser interpretado dessa forma, mas ele fez da forma mais fácil do mundo, que é simplesmente só reedita, só refilma e finge que nada do que aconteceu antes aconteceu de fato. Quer dizer, não nada, né? Algumas coisas se mantêm e outras não. E a lei é essa mesmo, tipo, se eles mostram na retrospectiva, quer dizer que aconteceu. Se eles mencionam,
quer dizer que aconteceu. Se eles não mostram e nem mencionam, é provável que não tenha acontecido. E o James Gunn até cria novas cenas aqui, porque ao invés de fazer a piada com o Aquaman que tinha na temporada passada, ele substitui pela piada do tapete mágico do Lanterna Verde. E desde o início eu pensei, caramba, de onde que veio essas cenas? Até quando a própria Adebayo fala Gangue da Justiça, né? Eu penso, poxa, onde não tinha isso na primeira temporada. E realmente não tinha. Ele refilmou como se eles tivessem falado isso e como se a Gangue da Justiça tivesse aparecido no lugar da Liga. E ao mesmo tempo que eu achei muito corajoso, porque eu nunca vi um retcon desse acontecendo dessa forma, e o James Gunn foi corajoso, eu achei muito bom também, porque por mais que eu quisesse que ele editasse a primeira temporada, o argumento dele para não editar também é muito bom, porque ele podia usar o dinheiro que ia ser necessário para isso, para investir no CGI de Supergirl e outras coisas do universo. Então ele só refilmou e pronto, só aceita. Então eu acho que foi maravilhoso ele fazer isso também, porque já acaba com tudo, né, que poderia ter, eles consideram que teve antes e só vão partir pra frente sem muitas explicações. Claro que meu lado nerd queria ter uma explicação, que era um duende da quinta dimensão, que o Batmite e o Batmirim mudou tudo, mas realmente a explicação foi mais fácil do que a gente imaginava. E, aliás, a própria piada com o Arqueiro Verde também foi removida, né? Já que eles, pelo visto, o Arqueiro Verde ainda não existe ou ainda não foi mencionado nesse universo, então James Gunn não quis se comprometer também. Mas uma coisa é certa, o Mr. Terrific, o Guy Gardner e a Mulher Gavião aparecem aqui e substituem a piada com o Guy Gardner, né? O que eu acho que até combinou mais do que fazer essa piada com o Aquaman, né? O que foi muito bom. E mais, a gente ainda tem o Superman e a Supergirl aqui, mas o James Gunn já explicou que eles não fazem necessariamente parte da Gangue da Justiça por causa disso, sim, só porque eles ajudaram ali a gangue naquele momento, mas era só uma ajuda, né? Eles não fazem parte do grupo agora. O que é estranho é que a Supergirl deu a entender, pelo menos, que no Superman ela não é uma heroína estabelecida no universo, né? Porque eles falariam sobre ela. Então ela até aparece ali na Fortaleza da Solidão, mas aqui parece que ela já está estabelecida. Então quando exatamente essa cena acontece? Porque essa cena é na primeira temporada e teoricamente Superman ainda não tinha acontecido. Então se em Superman, que acontece depois, a Supergirl ainda não é conhecida, como que ela é conhecida lá? Então nessa cena do final da primeira temporada, que ainda não tinha acontecido essa história agora do Superman. Então realmente fica meio nebuloso essa parte, pelo menos, né? A Zona Quântica. E o episódio abre mesmo com o Eagle, né? A águia do pacificador, tentando acordar ele, né? E com esse CGI ótimo, né? Que eu não sei como é que o James Gunn ele nunca erra em CGI de animal, né? Dessas criaturas que ele faz. E todas ficam muito boas. O Rocket Raccoon era muito bom, o Groot, o Krypto agora também, o Eagle, né? Parece que ele nunca erra nisso e que bom, né? Tá muito realista mesmo. E a gente tem então o Chris levando a águia dele para passear na Zona Quântica que a gente viu lá na primeira temporada, e é a partir disso que a gente conhece o alien esquisitão ali, que já deve render mais coisa daqui para frente, né? Ele não colocou ele ali à toa, alguma piada ali a gente vai continuar tendo, né? Algum payoff vai chegar no final, mas de fato o que é mais importante ali é que no início a gente acerta essa história do pacificador acontecendo, para ele então conhecer a outra versão dele do multiverso, né? Quando ele vai ver a vida que ele poderia ter, mas não tem. A mansão e a outra realidade. Então, galera, o que acontece, pode parecer até meio coincidência, mas enfim, eu acho que o Eagle foi por causa dos capacetes do pacificador que tinham lá em outro lado dessa zona dele, né? E ele descobre então que tem uma porta que leva ele para um portal, né? Um portal mesmo, que leva para uma mansão, né? Uma casa bem grande, pelo menos, né? Onde a família dele tá viva, inclusive o irmão do pacificador, né? O Kate. E o pai dele também, o Og. Então, realmente, essa cena, quando aparece o irmão dele, é bem surpreendente, né? Toda a reação do John Cena ali é também muito boa. Eu gostei da interpretação dele, parece que ele evolui a cada momento, né? E esse ator, inclusive, eu já conhecia do The Office, né? O Roy de The Office, e agora ele é o irmão do pacificador aqui, e eu acho que ele tá mandando muito bem, né? Toda essa reunião de família ali é, sem dúvida, a melhor cena do episódio para mim de profundidade emocional, né? Realmente ele consegue chegar ao James Gunn nos diálogos aqui, na sutileza, no mesmo jeito que ele conseguia chegar
na primeira temporada. Então dá pra ver que o nível de escrita dele aqui tá muito bom também. E nessa realidade, ele já é considerado, né, um herói-chave para a cidade, né, o Pacificador, na cidade de Evergreen, né, que costumava ser a cidade do Lanterna Verde, né, nas HQs. E aqui a gente vê que eles são o top trio, né, eles têm uma equipe ali de família para combater o crime, né, como super-heróis. Claro que eu ainda acho que vai ter alguma coisa no meio disso, que eles não vão ser heróis de fato, né? Mas isso já conecta, a gente já sabia que se tivesse uma segunda temporada, o James Gunn ia explorar isso, né? Só que eu acho que o jeito que ele conseguiu explorar, a gente não imaginava que ia ser realmente com multiverso, com portas dimensionais, e eu achei muito interessante como ele aproveitou algo que está em Superman para poder aproveitar em Pacificador, mas tudo isso sem fanservice barato e sem só tipo utilizar multiverso porque todo mundo tá utilizando. Pelo menos pra mim dá pra perceber que o James Gunn tá mais pela história do que pra qualquer outra coisa, porque a gente já tinha aquele devaneio do Pacificador no final da temporada vendo o pai dele, e eu achava que isso podia acontecer de fato dele ficar vendo o pai dele ao longo da segunda temporada, mas aqui ele realmente encontra o pai, né, e uma versão que ama ele e tem e dá, né, tudo que ele nunca teve. Então esse conflito emocional que vai guiar o Chris aqui ao longo da temporada, para mim foi um grande acerto. Assim como os outros personagens, né, que estão todos com os arcos muito parecidos na questão de que todos eles estão em baixa, né? O próprio James Gunn fala isso no final do episódio, no making of, né? Todos eles estão meio frustrados com a situação atual. Mas a gente já vai falar mais disso pra frente, porque antes a gente precisa falar sobre um dos pontos mais aguardados, se não mais aguardado, pra gente descobrir sobre a segunda temporada de Pacificador, que é a abertura da temporada. Galera, então, a nova abertura, né, desde que a gente teve a icônica abertura na primeira temporada, tipo, aqui a gente tem uma nova, então, porque eles tinham que fazer, querendo ou não, né, porque alguns personagens não estão mais aqui, acabaram morrendo, então fazia muito sentido incluir os novos numa nova abertura. Só que o desafio é enorme, né, porque como que você supera a abertura da primeira temporada, né? E eu acho que o James Gunn até sabia que não tinha como superar, mas eu acho que com tudo que ele tinha, porque ele não tinha mais o fator surpresa, né? Muito do que a primeira temporada foi, é que tipo, você começa vendo, aí você pensa, nossa, que é essa bizarrice que eu tô vendo? Tipo, aí você pensa, poxa, eu acho que eu não gostei dessa abertura, nada a ver. Aí depois do segundo episódio, você vai, ok, meio esquisito ainda. Aí no terceiro você fala, até que não é tão ruim assim, até que eu acho que combina. E no final da temporada você já tá amando a abertura, né? Porque realmente o James Gunn foi genial em fazer, eles fazendo esses movimentos e tal, como uma abertura, mas tipo, tudo encenando de forma ridícula, mas com o rosto sério o tempo todo. Então dá pra ver que é proposital, né? E realmente o feeling que ele teve aqui foi sensacional. E eu acho que com tudo que podia dar errado, mesmo que o fator surpresa não tenha mais, eu acho que ele mandou muito bem nessa nova abertura. Eu vi muita gente falando que não tá tão boa que nem a primeira, mas tipo, vamos ser sinceros, não tinha como ele surpreender que nem a primeira, porque a primeira ninguém tava esperando. E aqui a gente tava esperando, mesmo assim, eu achei que a música foi muito bem escrita, os passos que ele inovou um pouco também e mudou um pouco, alterou e combinou com a música também foi muito bem, e a própria intercalação com personagens do multiverso e estendendo um pouco mais para no final eles caírem ali, também para mim, tipo, fechou muito bem. Tipo, a música, a coreografia tão muito boas, tão boas quanto da primeira temporada para mim. Eu acho que se essa abertura fosse a da primeira, todo mundo ia gostar mais dessa, e a da primeira, sendo a da primeira, todo mundo vai gostar mais porque as duas são muito boas. O que pega mais é o fator surpresa, né? Não tinha como a gente gostar tanto assim, ou pegar tanto de surpresa, porque a gente já estava esperando, né? A equipe do Pacificador. Galera, fica bem claro que a gente tem vários arcos aqui de personagem acontecendo nessa temporada. Primeiro a gente tem a Adebayo, né, que dá pra falar que ela expôs a Amanda Waller, e por causa disso, né, ela perdeu, então, um emprego, perdeu o casamento, ela não consegue emprego em lugar nenhum. Ela foi deixada pela mulher dela, né, e ela tá perdida, mas ela tenta ainda manter a esperança, até manter a esperança do Pacificador ali, né? E o Pacificador, ele busca então esse reconhecimento como herói depois dele conseguir salvar o mundo, né? Eles realmente salvaram na última temporada, mas parece que depois que eles voltaram para essa rotina aí, eles viram que as coisas não mudaram como poderia. E ele queria ser um herói, e até por isso ele tenta entrar na Gangue da Justiça, né? Naquela cena que foi hilária mesmo, mas mostra muito do conflito que ele tá tendo ali.
E a Harcourt, do mesmo jeito, ela é diagnosticada com toxicidade masculina, né? Então, tipo, mas na real ela sofre com esse vazio, porque ela não consegue mais ser agente, ela só consegue se sentir completa sendo essa agente, né? É só o que ela sabe fazer. E é por isso que ela vai no bar e a gente tem aquela cena incrível de ação com ela, né? Que é muito boa e é realista também, porque ela não consegue dar conta de todo mundo, né? Mas ela tem muita estratégia e ela precisa daquilo para manter ela viva ali, né? Se sentindo viva. Então esse lado também é muito interessante, como todos estão em baixa. Do mesmo jeito que o Economos é o único que continuou no trabalho, mas ele se sente preso e bem entediado, né? Porque ele está preocupado também, querendo ou não, dá para ver, de proteger os amigos também, mais até do que seguir as ordens também do Rick Flag Sir, né? E é realmente o tema central, eles estão frustrados, eles estão tentando lidar com a vida comum depois de salvar o mundo, né? Então acho que todo esse tema o James Gunn acertou em conseguir desenvolver nessa temporada e como que eles vão partir daqui, a partir daqui, né? Eu acho que realmente pro Pacificador, pelo menos, eu queria muito ver uma resolução dele, ou a gente vai ver ele se aceitando como herói e quem sabe até entrando para a Gangue da Justiça, ou também ele seguindo e percebendo que ele tem que ser anti-herói mesmo, porque não tem jeito. Eu prefiro a segunda opção. Vamos ver o que eles decidem a partir daqui. O que vocês acham? Vocês queriam o Pacificador como um herói ou mais como anti-herói? Comenta aqui embaixo também, que eu quero saber. Entrevista na Gangue da Justiça. E um detalhe que muita gente não percebeu são os easter eggs também que envolvem a entrevista, né? Porque a gente já tem um easter egg bem desconhecido que a loja chama Crank, né? Que é uma referência ao vilão Toymaker, né? Que não é o homem dos brinquedos do Superman, e sim um vilão do Batman, assim como também a Coelha Branca, né? Que é uma personagem das HQs que eu já tinha especulação que o James Gunn podia adaptar, e eu não imaginava, porque o visual dela é bem exagerado, mas ele fez aqui uma aparição rápida dela e já coloca o tom aqui do que o Pacificador pode esperar na entrevista, né? Porque ele vê que ela sai chorando da entrevista. Então, o que a gente tem, então, como a gente viu no trailer, o Maxwell Lord, o Guy Gardner e também a Kendra Saunders, né? A Mulher Gavião. Eles três ali para avaliar os candidatos para entrar na Gangue da Justiça, e a gente tem, então, o Pacificador tentando fazer isso. Tipo, é muito triste como é que ele vai tentando ali contornar a situação, mesmo eles falando mal dele, sem o Maxwell Lord saber, né? Porque o Guy Gardner que plantou ali e essa falha ali para os entrevistados conseguirem ouvir tudo de ruim que eles estavam falando deles, né? E o Maxwell Lord não sabia, e é uma cena muito engraçada como é que dá o timing ali, mas dá pra ver que o Chris, ele tá tentando falar, eu sou o melhor atirador do mundo, ele tá sério ali, e realmente dá pra ver que magoa ele, né? Então é impossível você não ficar triste pelo Pacificador nessa hora, né? Porque realmente eles destroem ele ali. Eu só acho que tá um pouco fora do tom a personalidade da Mulher Gavião, né? Porque realmente ela parece que tá muito babaca, que nem o Guy Gardner. O Guy Gardner, beleza, o Maxwell Lord também, mas ela eu acho que podia dar um contraponto ali, mas vamos ver, né? Quem sabe, espero que o James Gunn prepare essa personagem para desenvolver ela melhor, para ela mudar um pouco também do tom de personalidade, porque ela foi muito pouco explorada até então, né? Mas um ponto fundamental aqui também, que muita gente não prestou atenção, é que nessa hora o Maxwell Lord já fala algo muito importante, né, sobre a Gangue da Justiça, que ela já está sofrendo desconfiança e que eles têm que evitar matar né, nessa equipe, e que o Pacificador ele já matou muita gente, né? E ele fala até, a maioria mereceu. Aí ele fala, então, e quem não mereceu? Então, realmente, esse ponto ali de equilíbrio, e muito do que o Pacificador se questiona e vai enfrentar nessa temporada, tudo se condiz, mas ainda tem essa outra camada, que provavelmente tem parte da sociedade que está contra os meta-humanos. Então, quem sabe, isso pode ser tema até daqui pra frente, né? Porque a gente teve isso em Comando das Criaturas, a gente teve isso em Superman, querendo ou não, a desconfiança com ele, e também a gente tem agora no Pacificador, e já foi dando esses indícios de que, tipo, agora o mundo não é dos meta-humanos, agora o mundo não é mais do governo, toda essa disputa de poder. Então tudo isso pode se encaminhar para um futuro ali em que o DCU vai ter uma espécie de guerra, quem sabe de um lado o Lex Luthor, a Amanda Waller,
né, essas figuras por trás e tal, aliados ao governo, tentando assumir o poder, falar sobre como que tem uma ameaça dos meta-humanos, o Maxwell Lord tentando colocar os meta-humanos no controle dele e, de repente, a própria Liga da Justiça que vai se formar no futuro, justamente para ir contra tudo isso, porque não é amarrada a governo e não é amarrada a nenhum empresário também. Isso ia ser fantástico, né? Já tá um ponto aí que a gente pode ver daqui para frente. O polêmico romance. E galera, nessa temporada fica mais escancarado de como que o Chris está apaixonado pela Harcourt, né? E esse romance que é bem estranho para mim, pelo menos, né? Ainda mais pensando nos bastidores, né? Porque a atriz que faz a Emilia Harcourt é esposa do James Gunn, então isso é bem estranho, mas eu acho que esse romance deve ser o ponto então mesmo central. Tipo, mesmo que muitos fãs achem mais interessantes, eu também acho mais interessante, se eles não terminassem juntos, sabe? Mas a gente já tem aquela ideia de que eles tiveram uma recaída e tal, e muito provável eles vão explorar isso nos próximos episódios, e quem sabe eles até terminem juntos na temporada, né? Mas eu acho que se eles entendessem que eles não podem ficar juntos, eu acho que ia ser uma abordagem bem melhor, assim como o Pacificador entender que ele é um anti-herói também, ia ser uma abordagem bem melhor para ele também. E por causa disso também, depois dele ser meio que rejeitado pela Harcourt ali, né, que não quer falar sobre isso e tal, e fala que meio que não significou nada o que eles tiveram, o Chris ele fica totalmente chateado, e é aí que a série não economiza mesmo para mostrar como que ele vai afogar as mágoas, né, porque nem dá para citar a cena aqui, mas tipo, realmente ele tem um nível ali de lado adulto que a gente vê no máximo em The Boys, ou até pior do que The Boys, de que ele realmente vai fazer uma festa ali, né, ali na casa dele com muitas pessoas de um jeito bem inusitado e realmente ilícito, né, digamos assim. E é muito hilário ver a reação também do Economos quando ele vai lá e ele fala que tava rolando, tipo, a maior loucura ali naquela casa, né, com todo tipo de droga, todo tipo de coisa que você pode imaginar. Então, nem dá pra mostrar aqui, mas já dá pra ver que o DCU vai ter essa liberdade, né, de tom, porque, tipo, você pensa, poxa, totalmente diferente do tom do Superman, e que bom, né, que bom, o Superman tem que ser aquele tom mesmo, mas o Pacificador já dá uma abertura para ser esse tipo de tom, o que eu imagino que também, não para esse lado sexual da coisa, mas que eu acho que o Monstro do Pântano também vai ter um tom bem sombrio, né, o filme do Monstro do Pântano, aí talvez o filme do Cara de Barro no que vem também vai ter, mesmo que eu acho que esse filme é totalmente desnecessário, mas enfim, já que vai ter, né, eu acho que realmente vai ser um terror, a Supergirl já vai ser mais aventura e ficção científica, então eu acho que realmente ter projetos que estão ligados ao universo, mas com sua própria personalidade, é o maior desafio, e se o James Gunn conseguir isso, ele vai conseguir diferenciar muito mesmo, e pode dar muito sucesso também, né, eu espero. O ponto fraco até agora. E galera, pra mim, eu acho que o ponto baixo da série que a gente não conseguiu ver muito bem ainda, claro que tá no primeiro episódio, foi justamente os vilões que são apresentados, né? A Sacha Bordeaux e o Rick Flag Sir, né? Que estão ligados, então, também, querendo, a Sacha Bordeaux tá ligada, né, ao Checkmate nos quadrinhos, que essa equipe já é especulada há muito tempo no DCU, né? E que pode, então, ser uma antagonista junto com o Rick Flag Sir, mas realmente eles não são tão desenvolvidos aqui e eu espero que sejam nos próximos, mas já pode ter aqui o que a gente vai ter de debate no DCU também dos meta-humanos continuando aqui, né? A morte do Pacificador. E galera, então, partindo para outra terra, né, como eu disse, o Chris ele descobre a vida que ele tem, né, que é muito boa na família dele, e descobre também que a ex dele nesse universo, né, é a Harcourt, e realmente ele conseguiu ser feliz com ela ali, né, e realmente eu acho que esse ponto é o que mais pega ele também, mas nem dá muito tempo para ele ficar ali no quarto dele, né, que tem até as bandas diferentes desse universo, porque o outro pacificador dessa terra, ele encontra o nosso pacificador e eles começam uma batalha ali e ele vai fugindo para a zona quântica dele, né? Então é lá que a gente tem então a batalha mais intensa, mas que dura muito pouco, porque ele acaba acionando o propulsor do jetpack que ele tem nas costas, né, desse novo pacificador, e acaba levando ele para cima até que ele é meio que empalado ali e mata
ele. Então, tipo, é até engraçado pensar e louco pensar nisso, né? Como o James Gunn disse no making off do último episódio. Esse pacificador que a gente acompanha, o pacificador desde a primeira temporada, né? Ele matou o próprio irmão sem querer quando ele era criança, matou o pai no final da temporada e agora matou a sua própria versão de outro universo. Então, tipo, realmente é muita coisa pra ele lidar, né? E eu achei esse cliffhanger, esse gancho pro próximo episódio fantástico, né? Realmente eu tô curioso para ver como que eles vão lidar com isso, porque agora, com certeza, ele vai tentar substituir aquele pacificador e viver a vida dele ali naquele novo universo. E a gente vai ver a equipe tentando resgatar ele. Só que vamos ver o conflito que a Harcourt vai ter. Se ela vai lá para resgatar ele porque se importa com ele ou para entregar ele pro Rick Flag para no fim ela conseguir o emprego dela de volta. E vamos ver, porque outro detalhe também que o Rick Flagstall fala é que ele também vai fazer uma visita para Belle Reve para alguém que ele conhece. Então quem será essa pessoa? Será que é o próprio Lex Luthor que ele vai conseguir contatar lá? Será que é Amanda Waller? Será que é alguém grande? Ou será que é algum vilão que a gente ainda não viu que está preso lá? Porque a gente já tem a confirmação, já tinha de Belle Reve, a gente sabe que a própria Circe está lá e quem sabe também a gente tem a apresentação de outros vilões, porque agora a gente tem confirmação do Arkham também, né? Do Asilo Arkham, que vários vilões fugiram recentemente. Uma coisa eu sei, esse primeiro episódio pra mim entregou muito, tipo, mas eu tô muito ansioso porque é uma introdução, né? Mas a gente já teve várias coisas corajosas aqui, né? A gente já teve uma cena de retcon muito simples logo no início, né? De uma forma, tipo, muito inesperada. A gente teve as piadas muito boas também, tipo, os personagens estão mais deprimidos, mas ainda eles estão muito interessantes, está com uma jornada boa, um tom muito bom, ousado também, né? Que mostra que o James Gunn não perdeu a mão. Tipo, pra mim, esse primeiro episódio surpreendeu muito. Qual que é a sua nota pra ele? Pra mim foi uma estreia muito boa, tipo, acima de 7 merece. 7,5, 8 ali, eu acho que o 8 um sólido é uma nota boa. Vamos ver se melhora ou piora da segunda vez que eu assisti, mas é uma estreia boa. Agora eu quero saber o que você achou. Será que o Rick Flagstall vai ser o grande vilão ou a gente ainda vai ter mais surpresas na outra terra? O Pacificador vai se juntar à Gangue da Justiça no final e o Superman ou outros personagens podem aparecer? Deixa o like aqui, curte a análise e se inscreve, porque só assim nas próximas semanas a gente vai poder falar mais sobre essa série, sobre mais da DC, da Marvel e muito mais. Clica aqui para conferir esses outros vídeos que estão demais, a gente se vê em alguns segundos. Até mais!